Olá, queridos irmãos, mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Chico Xavier. E quantas lições preciosas nesta obra a gente consegue observar, extrair para a nossa vida cotidiana. E na lição que nós vamos estudar neste momento, nos fala Chico Xavier a respeito da caridade. Diz o Chico: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem da consolação e do conforto espiritual de que me achava carente. Eu pensava comigo: meu Deus, a minha vida não é tão inútil assim. As pessoas alegram com a minha presença, e eu me sentava com elas e ficávamos longos minutos conversando. Éramos iguais. Ali eu pensava em muita coisa. Aqueles irmãos e irmãs ignoravam o meu mundo de lutas, as críticas que recebia, as calúnias, os ataques da imprensa, a incompreensão dos companheiros. Eu voltava refeito para casa, trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. O sorriso daquela gente me acompanhava. Aquelas senhoras pobres me abençoavam. O médium, que vive distante da vivência da caridade, não possui retaguarda. Emmanuel me ensinou isto, e ele me dizia: Chico, deixemos os nossos escritos. A página mediúnica pode esperar um pouco. É hora de você se reabastecer. Vamos à periferia. E eu ia com ele, ou ele ia comigo, não sei. Quando na minha cabeça eu já tinha esquecido tudo, voltava à psicografia. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade. Então vejamos que orientação maravilhosa de Chico. A caridade, como nós aprendemos com a doutrina espírita, é a força que nos sustenta em qualquer parte. Emmanuel nos fala, através de Chico Xavier, que a caridade é o nosso advogado, seja na vida física ou na vida espiritual. É essa força que vai nos proteger. Chico deixa bem claro que o médium sem caridade, ele não possui uma retaguarda. Sem caridade, o médium corre um risco de ser enganado pelos espíritos inferiores, ele corre o risco do assédio espiritual, de entidades menos esclarecidas a envolvê-lo a tal ponto de fazer com que esse médium desanime, se afaste de todo o trabalho social. E vejamos, meus irmãos, que Chico Xavier, ele esclarece com muita propriedade que nos momentos mais difíceis de sua vida, de lutas, as críticas que recebia, as calúnias, os ataques da imprensa, a compreensão dos próprios companheiros espíritas, ele trocava aquela experiência difícil, trocava por uma experiência positiva. Ele substituía, então tinha as dificuldades, tinha os momentos de lutas que ele enfrentava, então ele ia para a periferia sob a orientação de Emmanuel, e Emmanuel ia com ele, os dois na mesma sintonia, e ele recebia, através daquelas senhoras, daquelas pessoas que estavam sofrendo muito, alento,
ele recebia muito amparo, aquelas senhoras o abençoavam, aquelas senhoras se sentiam bem ao lado de Chico Xavier, mas desconheciam elas as lutas que ele enfrentava, as dificuldades que ele enfrentava na vida cotidiana. E ele então, observando as lutas daquelas senhoras se sentiam bem ao lado de Chico Xavier, e ele se reabastecia, ele se tornava mais forte para os embates do dia a dia, deixava ele sob a orientação de Emmanuel. Os escritos mediúnicos, Emmanuel dizia assim: Chico, os escritos podem ficar para mais tarde, é a hora da gente se reabastecer. Vamos à periferia. Ou seja, ele parava o trabalho mediúnico que estava realizando, o trabalho da escrita, o trabalho com os livros, ia para a periferia, se reabastecia através da prática incessante do bem, depois ele voltava. Aquele assunto que ele estava tratando com Emmanuel ele já havia esquecido, mas reabastecido ele retomava aquele assunto e aquele assunto saía com naturalidade, com perfeição, porque ele estava reabastecido através da prática da caridade. Então aquilo ocorria com muita tranquilidade, aquilo ocorria com muito envolvimento da espiritualidade superior. Então o Chico fala assim: o médium que não sustenta esse vínculo com a obra do bem, o médium que não procura o trabalho social, ele não consegue sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade. Gente, isso é muito importante. A gente precisa rapidamente se engajar a um trabalho social para sustentarmos um vínculo com a própria espiritualidade, com a nossa própria iluminação, com o nosso próprio crescimento, para sustentarmos um vínculo com os benfeitores espirituais, para estarmos envolvidos por essa espiritualidade amiga, porque esse trabalho social é o que nos dá força, é o que conforta o nosso coração, é onde a gente recebe o conforto espiritual, a consolação necessária para encararmos as dificuldades do dia a dia. Façamos essa experiência nos momentos difíceis, de lutas, de maiores dificuldades. Vamos a um trabalho social da Casa Espírita. Vamos a uma periferia, vamos visitar uma pessoa doente. A gente vai ver que realmente tem pessoas enfrentando mais lutas do que a gente. Tem pessoas em situações piores. E a gente vai conseguir extrair daquela visita, daquele trabalho social, daquela caridade, a gente vai conseguir extrair para a gente a consolação que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Então, caridade é luz. Como disse o próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Através da prática do bem, vamos iluminar a nossa existência. Vamos estar sempre em sintonia com os benfeitores espirituais. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e que possamos continuar sempre firmes, com fé em Deus, sempre colocando em prática a caridade para sustentarmos o nosso vínculo com a nossa própria espiritualidade. Muita paz, saúde e alegria a todos.